Marcos capítulo 5, versos de 21 até o verso número 34. Diz o texto da palavra do Senhor Marcos, capítulo 5, versos de 21 a 34, diz a palavra do Senhor: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dirigente da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés. Tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Essa é uma das narrativas bíblicas que ela gera no meu coração uma esperança. Essa é uma dos fatos registrados nas Escrituras Sagradas que motiva o meu coração a continuar crendo quando existem casos crônicos que estão sendo enfrentados. As situações que eu e você enfrentamos, seja ela de ordem espiritual, emocional, física, contexto familiar, definições na vida, que as respostas elas acontecem não demoradamente. Às vezes você enfrenta um problema uma semana, às vezes um mês, às vezes você enfrenta 2, 3 meses e começa a dar certo, e aguarda uma resposta. Tem problemas em nossa vida que a forma como eles se desenrolam e a resposta vem de maneira mais rápida. Mas tem situações que elas se tornam crônicas. Tem situações que não são questões não é questão de um dia, nem questão de semanas ou meses. Já virou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Esses casos crônicos, a impressão que dá é que eles ficam tão enrijecidos, que eles vão criando fortalezas em nossa mente, no nosso coração, que em determinados momentos nós começamos a nos perguntar: será que ainda vai acontecer aquilo que eu estou aguardando? Será que nessa área, nesse contexto, eu ainda vou experimentar um milagre, viver o melhor de Deus? Casos crônicos, eles tendem muitas vezes a sugar a energia das pessoas, sugar a esperança, sugar a fé. Há pessoas que ficam paradas no meio do caminho na vida cristã. Tem pessoas tentando voltar para a igreja 1, 2, 3, 4, 5 anos. Tem pessoas que empreenderam no ministério e querem ser instrumento nas mãos do Senhor, mas passou 1, 2, 10 anos e não tomou forma, não aconteceu. Enquanto outros não conseguem colher, semeiam. E é interessante que aquilo que é processo crônico na vida, ele começa a gerar em nosso coração dúvidas e incertezas. E esse texto da Bíblia, ele me leva a crer que Jesus, ele é especialista em casos crônicos também. Que aquilo que passaram-se anos, ele é poderoso para transformar um dia aparentemente normal num dia extraordinário. Há 3 citações ou 3 narrativas bíblicas que me levam sempre a pensar isso. Por mais de uma vez eu já pensei na minha vida, e eu creio que você também: nossa, a questão está demorando tanto. Essa questão já se passaram em algum período, será que ainda vai acontecer? Mas sempre me remete a essas escrituras. Essa mulher, 12 anos, tem a citação daquela mulher, 18 anos, andando encurvada por uma opressão demoníaca, Jesus a libertou. E tem aquele homem, 38 anos, também no tanque de Betesda. São casos crônicos, são casos que demoraram-se tempos, mas chegou um dia da vitória. Chegou um tempo que houve uma mudança, uma transformação, e esse texto gera no meu coração, eu creio que gera no seu, essa esperança, essa motivação,
esse encorajamento para nunca desistir de crer daquilo que Deus ainda não falou não, daquilo que Deus continua prometendo, daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Eu e você nunca desistirmos de crer, por mais adverso que seja, por mais que se tenha passado algum período. Se entrelaçam duas histórias aqui, eu vou dar um enfoque apenas em uma. Jairo, líder da sinagoga, a mulher não pode entrar na sinagoga. Jairo, bem financeiramente, a mulher tinha gasto tudo. Jairo, uma pessoa bem relacionada, tem servos, tem amigos, a mulher está praticamente sozinha. Jairo, uma pessoa de receptividade, uma pessoa de condição, ou de pessoa de condições favoráveis na sociedade. A mulher isolada no ostracismo social. São questões diferentes, e Jesus vai atender os dois. Jesus vai dar atenção aos dois. Os dois cruzam a história de 12 anos. Uma de uma filha que está precisando de uma cura e depois vai ser a ressurreição. E a mulher com 12 anos. Jesus vai atender os dois, mas atendeu a mulher primeiro. Esse milagre é um milagre diferente de todos os outros. Ele tem situações inusitadas que não aparecem em nenhum outro relato da Bíblia. Na maioria dos milagres registrados na Bíblia, ele é precedido por um diálogo de Jesus com alguém. Ele é precedido de alguém que chegou clamando e gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, como o cego Bartimeu. Ou com a mulher sirofenícia que vem gritando: Senhor, me socorre porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Geralmente os milagres citados, eles são precedidos de algumas variáveis, na sua em linhas gerais, ainda que um característico diferente, que é um diálogo de Jesus, alguém gritando, alguém clamando, Jesus estendendo as mãos, Jesus liberando uma palavra, Jesus olhando nos olhos, Jesus dando uma ordem, Jesus colocando saliva e lodo no olho. São questões, mas nesse caso é totalmente diferente. Não tem um diálogo, não tem um clamor, acontece no silêncio, acontece de uma mulher, uma pessoa que vive situações que, guardadas as proporções, eu vivemos. Ela tem uma hemorragia, é um fluxo de sangue, 12 anos, que no contexto social da época trazia segregações. Primeiro, segregação familiar. Uma mulher com fluxo de sangue, o marido não poderia tocar nela. Era proibido por lei. Se o marido fizesse, ficava caracterizado também como alguém que não poderia se aproximar de outros. Se essa mulher fosse casada, o casamento estava abalado. Se essa mulher foi casada, o casamento dela estava realmente definhado. Não havia, a distância estava aumentando cada vez mais, e provavelmente já estavam cansados, e o relacionamento já estava apenas de proforma. Provavelmente viviam como dois irmãos dentro da casa, porque o casamento já estava desgastado. E se fosse solteira, sem expectativas, porque a condição dela, do fluxo da hemorragia incessante, fazia dela alguém que não poderia se aproximar de uma pessoa num relacionamento mais próximo, mais íntimo. Então, com certeza, se fosse solteira, sem expectativa nenhuma, e se fosse casada, o casamento estava se deteriorando. Segundo, uma segregação social. Uma pessoa com fluxo de sangue, no caso como essa mulher de hemorragia, ela não poderia conviver com a sociedade. Ela não poderia chegar perto de outras pessoas. Era considerado, ficava caracterizado como imundo, o termo esse é usado. É impressionante como isso era caracterizado na lei judaica naqueles tempos. Então ela vivia num ostracismo existencial. Ela vivia numa concha de solidão. Ela vivia isolada, ela vivia numa sua solidão. Ela não poderia conviver com pessoas. É fato, segregação emocional, ela não poderia conviver. Relacionamento dela estava praticamente vendo só. Apesar que solidão é engano, achar que solidão é resultado de quantidade de pessoas ao redor. Você pode estar cheio de pessoas ao redor e sentir só do mesmo jeito. Você pode ter morando com pessoas dentro da tua casa e sentir só do mesmo jeito. Solidão não é resultado de quantidade de pessoas perto. Solidão é um estado de espírito pela ausência de proximidade no coração, que só Jesus pode preencher. Mas havia uma segregação espiritual. Uma pessoa com fluxo de sangue não podia ir na igreja, não podia ir na sinagoga. Os rabinos proibiam terminantemente. Essa mulher não podia vir para adoração. Essa mulher não podia vir para celebração. Essa mulher, na realidade, não podia vir para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no caso, fosse nossos dias. Naquele contexto, é claro. Não o contexto do fluxo, mas o contexto das leis sabinas, dos sabinos. Então é uma mulher, uma pessoa que vivia realmente um momento extremamente desafiador da sua vida. Mas tem algumas características, 3 delas que se desdobram em alguns aspectos nesta noite, que promove um toque de cura. Alguém que não desistiu da vida. Alguém que não desistiu de si mesmo. Alguém que não desistiu de lutar. Alguém que não desistiu de receber um milagre da parte do Senhor. Talvez nesta noite, eu e você que está nos ouvindo, e eu vou dizer, talvez não, melhor, vou melhorar isso.
Todos nós precisamos de milagre de Deus. Todos os dias. Só hoje eu ouvi umas 3, 4, acho que 5 pessoas falando: pastor, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Oração para problemas de enfermidade. Oração para fechar um grande negócio essa semana. Oração para desembaraçar nos caminhos. Oração para superar uma luta interna. Oração em alguma questão. Então todos nós, todos os dias, eu e você, precisamos do milagre do Senhor. Algumas vezes em proporções maiores, algumas vezes em dimensões maiores. E talvez alguns aqui nesta noite precisem de um milagre de algo que se tornou crônico, algo que já passaram-se alguns tempos, meses, estações, anos, e você fala: Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, apressa-te em me socorrer. Deus, faz algo novo na minha vida. E Jesus realmente vai fazer a mudança e a grande diferença, porque vai ter um toque de cura. Essa mulher não teve um diálogo com Jesus. Jesus não viu quem se aproximou dele. Jesus não viu saindo o poder de cura dele. É interessante que uma multidão está comprimida a Jesus, porque ele é expulso de Gadara, mas é bem recebido em Cafarnaum. E há muitas pessoas em volta. Há muitas pessoas apertando, há muitas pessoas, há uma multidão em volta de Jesus. Mas um dia essa mulher ouve falar a Jesus, Jesus que cura, Jesus que liberta, Jesus que perdoa, Jesus que salva, Jesus que transforma, Jesus que vivifica, Jesus que faz novas todas as coisas. Ela toma uma decisão, provavelmente mirrada, definhada, anemia, sem condições físicas, debilitada espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Ela vai por meio da multidão, ela vai empurrando um, empurrando o outro. Ela tem um alvo, ela tem um objetivo, ela sabe onde ela quer chegar. Até que chega o momento, ela toca em Jesus. E a Bíblia diz que naquela hora, para-se a cena, em termos aqui numa linguagem figurada. Jesus faz uma pergunta que os discípulos falam: o senhor está de brincadeira, né? Jesus fala: quem me tocou? Os discípulos falam: o senhor está de pegadinha, quem me tocou? Tanta gente te apertando, mestre. O senhor vai perguntar quem relou? Ele falou: não, mas teve um toque diferente. Teve um toque que foi diferente. Foi um toque que liberou o poder. Foi um toque de fé que encontrou o poder de Deus, que teve uma explosão de milagre. Foi um toque de desejo intencional de ser restaurado, que encontrou-se com a vontade de Deus, que houve uma explosão de milagres. E Jesus ficou olhando ao redor, e de repente a mulher se manifesta, tremendo, cheia de medo, temores, porque numa condição normal, tocando em Jesus, tornaria Jesus imundo. Uma condição normal. Mas Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. A Bíblia fala: Jesus, ela contou tudo a Jesus, e Jesus fala: filha, a tua fé te salvou. Essa mulher começa a citação narrativa, certa mulher, e termina como filha. 3 aspectos que nós vamos dobrar em outros. O toque de cura começa quando, com a consciência de uma grande necessidade. Tem questões na minha vida que eu e você buscamos mudança quando a dor é maior que o medo de mudar. Tem questões que às vezes nem nós mesmos sabemos aquilo que nós precisamos. É impressionante, eu sei que esse não é o teu caso, quando nós sempre achamos que quem tem que mudar é o outro. Nós achamos que o problema maior é o outro. Nós achamos que a dificuldade maior é o outro. Eu sei que o outro pode ser problema, mas não que também nós não tenhamos áreas para serem mudadas em nossa vida. Às vezes nós temos aquele ponto cego que nós não conseguimos enxergar na área da nossa vida para ser mudada. A mudança, ela acontece, mudança não é simples, mudança não é fácil, porque às vezes nós temos mudança, nós tiramos daqui e colocamos aqui, mas não mudou nada. Nós simplesmente fizemos um remanejo de posições, mas não mudou nada, foi apenas situações paliativas para amenizar. Mas aquela mulher chegou um dia e falou: eu preciso de mudança, eu quero mudar. Você que nesta noite, você precisa de um milagre na vida espiritual, coração seco, apagado, crítico, um coração que só teoriza, mas não consegue ir para a prática, que só tem informações, mas não desemboca em fruto, que passa a vida e fala: quem eu levei para Jesus? Olha, não estou vendo ninguém. Um coração que emocionalmente, às vezes desgastado, sempre ali com o dilema da tristeza, da angústia, da mágoa, um ressentimento crescendo, uma mágoa, um ódio que vai dominando em proporções maiores. Uma necessidade física de cura mesmo. Uma necessidade de uma restauração na família, na tua casa, no teu coração, na tua mente, de temperamento, às vezes um processo crônico. Rockefeller diz: eu daria ou dou qualquer dinheiro para quem sabe se relacionar com outras pessoas. Tem um grande desafio de relacionamento hoje. As empresas ficam catando, pensando pessoas que sabem se relacionar, porque tem pessoas com potencial tremendo, mas que não sabem se relacionar, são cricas, antissocial, chatas, não conseguem dialogar, todo mundo é um problema em volta dela, e ela é certa, e ela não consegue enxergar que ela precisa de mudança, e perde-se excelentes oportunidades. Só que Rockefeller disse: eu dou qualquer dinheiro para quem sabe se relacionar. O relacionamento, ele é responsável por nossa alegria,
sermos bem-sucedidos e desenvolver o nosso caráter. Mas às vezes tem áreas da nossa vida que elas vão ficando crônicas, que elas vão atrofiando no coração, e chega uma hora que eu falo: Deus, eu preciso mudar alguma coisa. Eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso de mudança. Eu preciso de mudança. É interessante que começou o toque com a consciência de uma grande necessidade, porque ela tinha um sofrimento prolongado. Nesta noite eu quero dizer para você, se você tem um sofrimento prolongado, Jesus é poderoso para mudar. Eu quero dizer para você, se o teu ministério está mirrado, Jesus é poderoso para dar um up nele. Eu quero dizer para você, se poder e batismo do Espírito Santo, outrora você vivenciou, e hoje ficaram apenas cinzas, Jesus é poderoso para restaurar e fazer você um instrumento que não apenas encontre problemas, mas que desenvolva soluções para ser instrumento de bênção, de transformação numa sociedade, no exercício de cidadania, ou mesmo numa igreja. 12 anos. 12 anos de sombra, 12 anos de lágrimas, 12 anos de sofrimento, 12 anos de tristeza, sem trégua, dia após dia. Não tinha um dia de trégua. Não tinha um dia de falar: hoje eu tomei foco, sem trégua. Sem trégua. Lágrimas sem ninguém ver. Sorriso no rosto para quem chegava e passava de longe, às vezes para cumprimentar. Às vezes situações aparentemente tudo bem, mas dentro do coração, uma batalha sem trégua. 12 anos. Eu quero dizer que Jesus é especialista em casos crônicos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Outro aspecto da grande necessidade, era uma mulher batalhadora. Uma mulher batalhadora. Não é alguém que ficou amuada no canto, choramingando pela vida, esperando: ó céu, ó vida, eu sou uma vítima, eu sou um coitado, eu sou realmente uma sofredora, eu sou, e ela foi desenvolvendo uma resignação fatalista. Não é isso. Você vê que ela vai batalhando, ela vai no médico, ela vai no outro, ela vai no outro, ela vai tentando, ela está buscando alternativas. É que realmente o caso era insolúvel aos olhos humanos, mas ela tenta, ela batalha, ela bate de porta em porta, ela gasta o que ela tem, porque ela vai de encontro. Deus honra isso na vida de pessoas. Deus honra pessoas batalhadoras. Deus honra pessoas que vão de encontro. Deus honra pessoas que querem fazer diferença, que tomam iniciativa, que querem fazer acontecer. Mesmo que ainda não deu certo, ela bate numa porta, ela bate em outra, ela tenta, ela gasta, ela investe. Ela não se deitou, fechou, trancou, isolou e falou: vou esperar morrer. Não, eu vou lutar, eu vou batalhar. Ela batalhou. Deus honra a tua vida quando você luta e batalha em qualquer área da vida. Profissionalmente, ministerialmente, dizendo para você de todo o coração, com carinho e amor para você, em nome de Jesus. Meu amado, o que tem de teoria ministerial, a questão é você fazer acontecer, é dar passos simples e pequenos, porque às vezes nós transportamos, ou nós fazemos viagem em nosso coração, atravessamos continente na teoria, mas nós atravessamos 5 metros para falar do amor de Jesus para uma pessoa. Nós atravessamos países em nossa imaginação, com a teoria, mas não conseguimos trazer alguém para a igreja, não conseguimos chegar para alguém, olhar nos olhos e falar: Jesus te ama e tem um propósito para a tua vida. Aquela mulher é uma batalhadora, ela não desiste, não fica moada no canto, não conseguiu a restauração, é verdade, porque o caso era crônico, era grave, mas ela não desiste. Por isso Deus honrou a vida dela. Não desista, jamais desista. Mesmo ela vai debatendo e vai definhando, mas ela não desiste. Terceira questão dentro desse primeiro aspecto: os sonhos estavam sendo destruídos. O ciclo de vida, o ventre dela, que era para gerar vida, estava gerando morte. O ciclo de sonhos estavam se escorrendo por entre os dedos. E a cada dia que passava e o prolongar do sofrimento, aparecia que alguma coisa ia morrendo dentro dela, mas ela não desistiu. E uma frase que a maior tragédia é quando algo morre dentro de nós enquanto nós estamos vivos. Essa é a maior tragédia da vida. Quando algo morre dentro do nosso coração enquanto nós estamos vivos. Jovens com coisas morrendo no coração, adultos, pessoas que morreram algo dentro do coração enquanto está vivo. Essa mulher, os sonhos estavam parecendo cada vez mais longe, mais distante, cada vez virando uma sensação de utopia surreal, de inatingível, mas ela não desistiu. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus te ama, que Ele não desiste de você, que Ele é especialista em casos crônicos e que Ele transforma um dia aparentemente normal num dia extraordinário. Essa mulher, aquela consciência da mudança, motivou o coração dela a buscar. Pode ser que nesta noite, eu quero dizer para você, em nome de Jesus. E quando começa a melhorar, não abaixa a guarda. Quantas vezes nós queremos um milagre?
Quantas vezes nós precisamos de uma resposta e buscamos a Deus, e a coisa começa a dar uma melhoradinha, nós já acomodamos, nós já começamos a falar, melhorou, hein? Já está tão arrochado, já assim. Eu quero dizer para você, jamais desista. Não fique aquém daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. O toque de cura acontece quando nós voltamos da desilusão e buscamos a Jesus. Desilusão não é algo ruim, é algo bom. Porque a ilusão é criar uma expectativa irreal diante de situações que não são um projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida. E nós vamos criando ilusões. Há dois tipos de pessoas. Tem pessoas extremamente realistas. Se você for apitar tudo, não tem jogo. Nos dias e no mundo que nós vivemos, meu irmão, se você for levar a vida a ferro e fogo, fica muito pesado. A vida fica muito tensa, você não aguenta. A Bíblia diz em Eclesiastes, não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio. Fala, poxa, mas a Bíblia fala para não ser demasiadamente justo, porque tem pessoas que elas ficam muito realistas, elas apitam tudo, não tem jogo. Ela fica assim, uma pessoa crica, ela fica o tempo todo, ela vai tornando a vida muito pesada, ela vai tornando a vida muito tensa. Então, você não pode ser uma pessoa que não tenha momentos de tornar a vida mais leve. Por outro lado, o outro extremo é pessoas que vivem iludido, criam uma bolha de ilusão, mecanismos de fuga, e vive algo que está fora da realidade, e apenas ela tem uma visão distorcida de si, das pessoas ou da vida, e não chega a lugar nenhum, absolutamente não chega a lugar nenhum. E Deus, com frequência, permite ser desconstruído ilusões que nós fazemos, para que na desilusão, tirar a ilusão, eu busque a Ele de todo o coração, que é a fonte da vida e esperança maior. A desilusão não é para acabar com você. A desilusão não é para matar você. A desilusão não é para aniquilar você. O objetivo é mover você para os pés de Jesus, que nele não há ilusão. Ele é real, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, aquele que morreu na cruz e diz, Pai, perdoa os pecados, está consumado. E ali escarneceram, cuspiram, bofetearam, os pregos traspassaram pele, nervos e ossos. E ali disseram, ironizaram e colocaram coroa de espinho, mas que ressuscitou. É o leão da tribo de Judá, que aparece em Apocalipse como um Jesus glorioso. Aquele que tem os olhos como chama de fogo. Aquele que a sua voz é como de muitas águas, os pés como de latão e de bronze. Aquele que é todo de bronze, que é todo poderoso. Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tira e que cria, desfaz toda ilusão, porque nele há real esperança na minha e na tua vida. A desilusão daquela mulher, e aí algumas pessoas entram na desilusão, tem pessoas que tiram a vida, tem pessoas que desistem da vida, tem pessoas que pensam em tirar a vida, ou tem pessoas que desistem de si mesmo ou da vida, mas ali não, no caso dela, motivou o coração dela a buscar a Jesus. A hora de desilusão, na hora de abandonar a igreja, jogar tudo para o alto, não quero mais, não sei mais de Deus, não quero mais saber de Jesus, não quero falar mais do amor de Jesus, não quero saber mais de palavra. Não, a hora da desilusão na vida é hora de mergulhar nos pés de Jesus, porque nele não há ilusão alguma. Um dia, ela ouviu que o problema insolúvel tinha realmente resposta. Jesus está passando, era o dia, era o momento, Jesus está passando. Quero dizer para você hoje, meu amado, novamente sendo repetitivo e enfático, que nessa noite possa ser o toque de cura na sua vida, o toque de cura nas vestes de Jesus. Não há problema insolúvel para o Senhor, não há vale profundo demais, não há algo que Ele não possa fazer, estiver de acordo com a vontade dEle, a não ser que Ele falou não, que não é projeto dEle, que não é plano dEle, então é não e acabou. Mas se for projeto de Deus, não tem problema insolúvel, não tem problema grande demais para Ele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Um dia Jesus falou para os discípulos, o que eu estou fazendo agora, vocês não entendem, mas lá na frente vocês entenderão. Então algumas vezes na minha, na tua vida, o que está acontecendo agora, você não entende, mas continua firme no Senhor, que lá na frente você vai entender. Lá na frente você vai olhar para trás e falar, agora eu entendo porque aconteceu daquela maneira e porque Ele estava fazendo daquela forma. Mas ela tinha uma esperança. Nada roubou a esperança do coração dela. Que em nome de Jesus nada rouba a esperança do meu e do teu coração. Ela experimentou, quando da desilusão ela buscou Jesus, e ela tinha uma certeza da cura. Olha para mim, por gentileza. Ela foi declarando em fé. Ela não é uma pessoa pessimista com câncer da alma, com pessimista é o câncer da alma crônico. Ela ficou declarando na sua mente, aqui não é a ideia do pensamento positivo, por gentileza. E aqui também não é a teoria de Pirro, que os fatos só existem na mente, também não é.
E não é a ideia de confissão positiva, também não é. E não é a ideia só de falar bons pensamentos, não é. É princípio da palavra de Deus mesmo. Ela começou a declarar: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Não havia um senão. Quem sabe, talvez, não tem certeza, mas, porém, se, entretanto, não tem. Para ela, ó, se eu tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. E o se aqui não aparece como preposição de condição se, aparece como afirmação: se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu chegar, eu vou ser curada. E ela foi alimentando aquilo no coração. Tem hora que eu e você temos dificuldade de crer na palavra. Tem hora que às vezes o coração está tão apertado, angustiado. Tem hora que você, e eu vou dizer uma coisa para você: tem coisas que nós começamos a orar, melhora. E tem coisa que piora, hein? Tem coisa que você começa a orar, piora. Tem gente que fala: pastor, começou a orar pelo meu marido, agora que piorou mesmo. Agora piorou mesmo. Agora que ficou ruim. O que estava ruim ficou pior ainda. Mas não é porque a oração fez mal. É porque começou uma batalha no mundo espiritual e começa a mexer. E começa uma movimentação. Você fala: nossa, mas estava quietinho. Foi orar, piorou. E tem gente que já para de orar. Mas não continua, não desanima, porque está tendo movimentações. E o Jesus, o Senhor, é poderoso para mudar, para transformar. E aquela mulher, ela começa a ir. Tem momentos na vida que a distância está tão grande da realidade, da esperança nossa. O coração é necessário você confessar a palavra. Ela começou a declarar na palavra. O que é a declaração da palavra? Simples, objetivo, analogia clara. Tem um barril de pólvora ali. Aqueles desenhos que você assistia, não era muito do meu tempo, mas do teu tempo, do Pica-Pau. Você que está aí vestido de menudo hoje, Julinho. Está vestido de menudo hoje, é o tempo do Pica-Pau. Então acendi aquela pólvora ali. E vai. A confissão da palavra, você começa a declarar a palavra. Não chegou ainda a tomar posse. O milagre não aconteceu. Às vezes o inimigo está bombardeando, dizendo que não vai dar certo. E você começa a declarar a palavra: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curado. E dou um passo. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curado. O que movimentou aquela mulher definhando, fraca, aquela mulher com segregação espiritual, emocional, relacional, familiar, o que levava ela a dar cada passo é: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ser curado. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ser curado. Se tão somente, se tão, e quando ela tocou, o milagre aconteceu. Liberou poder, porque ela foi alimentando no coração aquela certeza de que ela experimentaria o melhor de Deus na vida dela, através de Jesus Cristo. Presta atenção em algumas questões, por gentileza. Não foi um esbarrão, foi um toque intencional. Não existe crescimento. Vida cristã da osmose. Eu queria amanhã acordar diferente. Dá uma osmose. Ai, sai tudo isso do meu coração que está ruim. Sai tudo isso que não está legal. Aí às vezes nós achamos que vai dar uma epifania. Vai dar uma osmose, vai dar uma mudança. Não, é uma ação consciente e relacionamento com Deus. É um toque intencional. Foi um toque com um propósito definido. Eu sei onde eu estou e onde eu quero chegar. Eu sei aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Ela tinha um alvo. O alvo dela era Jesus. Olha para mim, por gentileza. Se você chegar na igreja, fica olhando defeito, pessoas, fica olhando quem faz, quem não faz. Você não anda. Nunca vi ninguém andar. Nunca vi ninguém caminhar. Eu nunca vi ninguém frutificar. Eu nunca vi ninguém chegar a lugar nenhum dessa maneira, porque eu preciso olhar para Jesus. Ela olhou para Jesus. Ela não está olhando a multidão. Se você ficar olhando a multidão, você não chega a lugar nenhum. Primeiro, porque ninguém paga as tuas contas. Quem paga as tuas contas é você. Nós não vamos ver. Quem tem que se virar é você. E as pessoas falam: se eu tivesse um lugar dele, eu faria isso. Se eu tivesse um lugar dela. Se eu fosse. Se eu fosse o pai, se eu fosse a mãe, se eu fosse o pastor. Simples. Só assumir o lugar e fazer. Só assumir o lugar e fazer acontecer. Simples, simples, simples. Você não pode ser aquelas pessoas que quer provocar os outros, porque tem aqueles que querem provocar. Não tem nada contra postagem em Face, por gentileza. Se você está lá, legal, acha legal, bate uma foto, um selfie, acertou o selfie, põe o Photoshop, tirou, pôs cabelo, franja, emagreceu, tirou as rugas, ajeitou aqui, ajeitou ali. E hoje é um desafio, hein? Você conhece pelo Face, depois conhece pessoalmente. Fala: mas tem a mesma pessoa? Acho que a pessoa é errada. Às vezes nem que eu marquei encontro pelo Face, depois não encontra a pessoa. Marcou pelo Face, cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Face engana muito hoje, né?
Você não é errado. Paz, liberdade sua. Agora, quando você faz para provocar alguém, quando você faz para só cutucar alguém, você tem que fazer, ó, estou bem abençoadíssimo, lá por dentro está remoendo, vontade de esganar um, só para provocar alguém, isso não vai acontecer, não vai virar nada. Por quê? Eu não devo viver em função da ideia das pessoas, mas eu não preciso ficar provocando ninguém, cutucar, tentar provar, tentar instigar, tentar falar, ó, até no meio evangélico, vamos falar a verdade, tem até cânticos hoje, ó, quem viu minha derrota vai me aplaudir de pé. Para que isso? Você não precisa provar nada para ninguém. Você faz porque Jesus te ama, tem um projeto, um plano para a tua vida. E quando você faz, só porque está de bem com a vida. E quando põe uma foto, você está alegre, está em paz, está consigo mesmo. Mas aqui, essa mulher não preocupou com as pessoas. Se você for ficar olhando o que as pessoas pensam, você não sai do lugar. Você não faz nada. Você realmente diz, eu tenho medo de cobrança. Eu tenho medo de crítica. Eu tenho medo de desagradar os outros. Você não vai a lugar nenhum. Porque se você quiser ser alguém que faça a diferença, você tem que estar pronto para aguentar elogios e críticas. Mas você tem um alvo. Qual que é o alvo? Meu alvo é Jesus. Meu alvo é Jesus. O meu alvo é Jesus. Meu alvo é Jesus. E essa mulher, ela tem um toque de fé. Ela sabe que estava tocando na pessoa certa. E ela tem um toque eficaz. Ela é curada fisicamente, o fluxo se estancou. Emocionalmente, Jesus não a desprezou, chamou de filha. E ela é ministrada espiritualmente. A tua fé te salvou. O terceiro aspecto, o toque de cura acontece quando há um relacionamento pessoal com Cristo. Deixa eu dizer para você e para mim agora, em nome de Jesus, com temor e tremor e com carinho. Eu posso vir na igreja, eu ser pastor, e posso gostar da igreja, e acho bonito os louvor, e me emociono, e gosto da palavra. Afinal de contas, se eu parar de vir, né? Poxa, é esquisito, ou aqui ou qualquer outra igreja. E aí eu gosto da palavra, eu gosto. Mas se eu não tiver envolvimento pessoal, relacional, individual, voluntário, espontâneo e decidido por mim mesmo, no coração, em relação a Jesus, tudo isso é legal, mas não atinge o âmago da questão. Por quê? Presta atenção. Quantas pessoas apertando Jesus, esbarrando, esfregando, tocando, mas o toque dela foi diferente. Você pode estar num mega show gospel. Eu não sou contra o congresso, não sou. Para mim, vou, o que for acrescentar, você. E na vida cristã você tem que aprender. Vai comer peixe, come a carne, deixa o espinho do lado. Aquilo que você não concorda, você não precisa. E vou até ser sincero, com frequência Deus usa pessoas que eu discordo totalmente do método para me abençoar, só para me quebrar um pouquinho, só para me achar a crista, mais de uma vez já falei sobre isso, né? A Leninha curada, num culto daqueles cultos que eu fui no congresso, eram outras pessoas, e de repente apareceu um pregador que eu pensava totalmente diferente. O cara orou, ela foi curada. Só para Deus falar, ó, você baixar a bola, só para contrariar, só para falar, ó, para você ser quebrantado, porque às vezes nós nos achamos dono da verdade. A verdade é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É legal você ir em congresso, show gospel. O culto é abençoadíssimo, eu creio que é um momento especial. Mas a questão maior é a decisão pessoal, tua, individual e diária com Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. O que Ele representa na tua vida. Aqui, o culto aqui dentro é autenticado lá fora. E aqui não é apenas o esbarrão, porque muita gente estava apertando, mas só a mulher tocou de maneira diferente. Havia muita gente empurrando daqui e dali, mas o toque da mulher é diferente. E quando Jesus recebe um toque diferente, ele para. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou, mas tinha tanta gente tocando, e tinha tanta gente esbarrando, e falou, mas tem alguma coisa diferente. Eu vou fazer algo. Quando o toque de fé encontra-se com o poder de Jesus, há uma explosão de milagres. Ela tocou em Jesus sob grandes dificuldades, os momentos mais difíceis da vida. Eu tenho aprendido e dou os testemunhos meu, porque é mais fácil falar de mim do que de fora, certo? Porque às vezes os momentos mais difíceis são os momentos que Deus transforma de maneira mais extraordinária. Hoje cedo eu falei de manhã, já contei aqui na igreja algumas vezes. O Abner, meu filho do meio, estava aí de manhã, e ele ouviu também, já ouviu algumas vezes eu contar isso. O Abner, quando eu tinha 6 meses, né, ele teve uma... Eu tenho 3 filhos, Felipe, Abner, depois veio Isabela. Vamos parar agora que tá bom por aí, 3 tá bom. Mas o Abner, com 6 meses, ele teve uma infecção na garganta. Da garganta desceu para o pulmão, do pulmão desceu para o baço e virou uma sepsemia. E não retornava, não conseguia retornar, não recuperava. O Abner foi internado aqui em Beldona Santa Casa, ficou mais de 10 dias internado, medicação, e não conseguia recuperar, não voltava.
E foi um momento difícil, que eu, às vezes, pelo menos eu lembro de uma vez que eu fui a Leni ficou com ele o tempo todo, trabalhava. Eu estava trabalhando, a Leni ficou junto, trabalhava também, mas ela ficou junto. E eu fui orar para uma criança, estava junto com ele, a criança foi curada e saiu, e o Aber lá. E foi perdendo assim, foi ficando extremamente complicado. O Dr. Toller que cuidou dele. E de repente, entrou uma medicação e foi dando um retorno, ele recuperou a vida do Aber. Mas depois disso ele ficou com uma sequela no pulmão. Quando ele estava com 5, 6 anos, ele começou a ter uma dificuldade muito grande, ele foi emagrecendo, ele tossia, vomitava direto, ficou dias sem ir na escola, e foi debilitando, e não achava de maneira alguma, foi para todos os lados, não encontrava onde estava o diagnóstico, não conseguia encontrar, fazia tratamento, fazia isso, fazia aquilo, e depois alguém deu uma luz sobre uma pessoa, um médico, e nós o procuramos, e esse médico, a primeira vez que viu o Aber, ele pegou, pôs o esteto, pessoa especialista em pulmão, pôs o esteto no pulmão, depois o esteto nas costas, fez assim no pulmão dele. Falou, esse menino deve estar com bronquiectasia. Na primeira vez, de cara. Ele falou, é uma parte do pulmão que ficou necrosada, então vai formando direto aquele processo, ele não recupera. E aí nós entramos num processo extremamente desafiador em Ribeirão, porque começou a fazer exames até diagnosticar, e teve exames assim, extremamente demorados, angustiantes, uma insegurança, se era uma doença pior ou não. No fim, diagnosticou com bronquiectasia, tentou com fisioterapia, tentou tudo, mas não tinha jeito. Na realidade, precisou fazer uma cirurgia, extrair 50% do pulmão esquerdo, com 6 anos o Aber extraiu, 50% do pulmão esquerdo. Quem operou ele foi Ribeirão, o médico Hugo Chaves, um médico argentino. Você vê que argentino é bênção também. Além do Teves, tem mais gente aí que também que é bom. Aí você vê que foi o Hugo Chaves que fez a cirurgia no Aber. Não fiz essa correlação e não sei se foi isso. Depois dali, o Aber falou que queria fazer medicina. Estou vendo a doutora Marina aqui, o Aber começou a falar que queria ser médico. Nunca ele falou que foi relacionado a isso. Mas depois daquele momento, ele começou. E nunca pedimos para o Aber, nem ele, nem um dos filhos, faz isso, faz aquilo. Quero que você, mesmo porque filhos não são para ser projetados frustrações ou sonhos dos pais que não foram concretizados e quer realizar nos filhos. Filhos é para ser filho. E eles fazerem as escolhas e você direcioná-los. Esse é o caminho, o projeto de Deus. Mas ele desde pequeno, e foi, batalhou, fez cursinho, 1, 2, 3. O ano passado ele passou em 3 faculdades públicas, medicina, e passou numa particular. Começou medicina no ano passado, está fazendo medicina esse ano. As notas do Aber é tudo 9, 9,5. Esses dias que ele tirou uma mais baixa, que a classe inteira quase não tirou média, ele tirou quase 7. Ninguém ficou com a maioria abaixo de 5. Olho para trás hoje, eu fico vendo que aquele momento extremamente difícil gerou uma situação diferente, um sonho foi plantado no coração dele. Um sonho foi plantado no coração dele. E eu vejo o Senhor cumprindo esse sonho hoje. Foi um momento extremamente difícil. E daquela dificuldade, um sonho foi gerado. Um sonho foi gerado. Eu quero dizer para você nesta noite, essa mulher buscou a Jesus em um momento de muita dificuldade. Mas muita dificuldade. Uma grande multidão. Rejeitada, fraca. Num momento extremamente complexo, mas ela não desistiu. Não desista daquilo que Deus não desistiu. Ela tocou Jesus secretamente. Não teve nem auê. O cego Bartimeu, ele fez um escândalo. Há de convir, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o pessoal fica quieto. Jesus, o cego Bartimeu foi dos penteca mesmo. Aqueles do coque mesmo. O pessoal do gritar mesmo. Cada vez que mandava ele ficar em silêncio, ele gritava mais. E recebeu a cura. Você vê que a liturgia e a forma exterior não influencia. Uns recebeu a cura gritando, Jesus, Jesus. Essa mulher foi secretamente no silêncio. Ninguém ouviu, ninguém viu. Deus não está nem preocupado com a tua forma litúrgica, está preocupado com o teu coração. Se você sente vontade de levantar a mão, dançar, se você ora em línguas, não ora em línguas, TRTT, não tem. Se você gosta, ok. Se você também gosta de ficar quietinho, silêncio, fechar os olhos, às vezes nem fechar os olhos. Jesus olha o teu coração. Mas essa mulher, no meio disso tudo, ela foi no silêncio. Só que quando ela chega para Jesus, eu termino aqui agora, ela não chegou impondo. Tem que ser curada. Se o senhor não me curar, eu vou embora. Se o senhor não me curar, eu deixo de ir na igreja. Se não corresponder à minha expectativa, eu tô... Não, ela chegou quebrantada, com temor, sentindo indigna. Se prostrou quando Jesus descobriu e foi no diálogo, ela se prostrou aos pés de Jesus. Jesus falou para ela o seguinte: filha, a primeira expressão que Jesus falou para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz.
e ali tem um toque de cura que pode ser esta noite na minha vida, na tua vida, ou pode ser esses dias na minha vida e na tua vida. Jesus despediu essa mulher com uma bênção para mim e para agora, para você. Às vezes medo, angústias, existem hemorragias existenciais, mas eu posso nesta noite, um toque de fé em Jesus, receber um milagre maior, não só para hoje, mas para cada dia. Eu sei que eu gosto daquela expressão, Deus me ama como eu sou, mas me ama demais para deixar-me como estou, para levar você a experimentar aonde Ele quer te levar, como instrumento nas mãos dEle. Vamos ficar de pé, nós vamos orar neste momento. Em nome de Jesus, eu queria que você levantasse um clamor no teu coração, e você nesta noite, meu amado, pudesse ter essa visão no coração de um toque de cura. O toque de cura, ele começou com a consciência de uma grande necessidade. O tempo, a desesperança, os sonhos escorrendo por entre os dedos e as terríveis segregações que ela passava. Aquilo moveu o coração dela a buscar aquele que não decepciona ninguém, aquele que não abandona ninguém, aquele que não vira as costas para ninguém, aquele que não ilude ninguém, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Levou a ele, levou ela. O toque de cura acontece quando nós saímos da desilusão e nos mergulhamos nos pés de Jesus. Às vezes nós temos ilusões a nosso respeito mesmo. Temos uma concepção errada a nosso respeito. Eu acho Jesus sensacional. Acho não. Jesus é lindo e maravilhoso. Quando você está muito para baixo, sentido indigno, um lixo, Ele fala, eu te amo, você é importante, você é precioso, você é preciosa, você vale meu sangue derramado, você vale mais do que imagina. Ninguém pode pôr preço na sua vida. Mas quando a gente está se achando o bam, o the best, quando nós estamos se achando melhor que os outros, Ele vem e fala, olha, humilhar-vos debaixo da potente mão minha, eu te exaltarei. Ele diz, depois de haver feito tudo, considerar-vos servo inútil. Ele vai nos dando equilíbrio. Quando eu me acho melhor do que alguém, eu me acho que tudo que eu faço é bom e tudo que os outros fazem é ruim. Tudo que eu penso é o certo, tudo que os outros pensam é errado. Que eu tenho a melhor visão da vida. Ele fala, olha, e foi o que essa mulher fez. Humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. E o toque de cura acontece quando o contato pessoal com Cristo é o maior objetivo da vida. Jesus não é uma opção de vida. Jesus não é um jogo do bem me quer, mal me quer. Vou escolher se eu quero ou não. É necessidade de vida. É quando eu tenho como objetivo maior da minha vida o relacionamento pessoal com Jesus. Queria que você orasse nesse momento. As dificuldades não impediram aquela mulher. Tocou secretamente, coração quebrantado, mas ela dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. Esta noite, em nome do Senhor Jesus, pode ser essa noite que ali essa mulher tinha uma hemorragia, era física e clínica, mas quantas hemorragias existenciais existem? Quantas questões que nós vivemos, eu e você? Quantas vezes eu e você precisamos falar, Deus, eu preciso de um toque de cura. Eu preciso tocar de uma maneira diferente nesses dias, um toque de busca intensa, de mergulhar nos teus pés. Orianda lá, machariando, pode ser nesta noite, em nome de Jesus, mesmo que não aconteça totalmente, mas pode começar a tomar forma nesta noite. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, e você fica imaginando aquela mulher, cheia de dificuldades, segregação, impossibilidades, atravessando a multidão, empurra um, empurra o outro, secretamente, no silêncio, só no coração dela, só Deus vendo, só Deus sabendo, só o Senhor conhecendo, ela vai. E é interessante que ela está sozinha, não tem ninguém abrindo o caminho, não tem batedores abrindo a frente, não tem indo pessoas, não tem ali guarda-costas, não tem pessoas ajudando a abrir o caminho. Ela vai sozinha aparentemente, mas há uma força no coração dela, há uma esperança no coração dela que faz ela movimentar cada passo. Se tão somente eu tocar nas suas vestes. Às vezes é aquela segunda-feira e você acorda, se tão somente eu tocar nas suas vestes, na terça e na quarta.
E aquilo foi movimentando e foi movendo o coração dela. Surgiu uma chama de esperança, porque Jesus estava ali. E ela vai atravessando aquele mar de dificuldades, quantidade de pessoas, e vai, e ela tem um alvo, um objetivo. O objetivo maior da vida dela era tocar em Jesus. E a Bíblia começa dizendo, certa mulher, até que ela chega e ela toca em Jesus, e ela olha liberado poder e unção na vida dela. Tanto é que Jesus fala, quem me tocou? E a Bíblia fala que estancou o fluxo ali, a hemorragia. E Jesus começa a ministrar na vida física dela. E Jesus ministra na vida emocional dela, porque ela nem sabia mais o que era o termo filha. Jesus usa uma expressão para ela, filha. Filha, porque aquela pessoa estava cheia de segregação, cheia de sentimentos, e cheia de isolamentos. E Jesus falou para ela, filha, e vai ministrando no coração dela. E ministra na vida espiritual, que é mais importante. A tua fé te salvou. Vai em paz. Vai em paz. Nesta noite que você orasse por você, orasse por pessoas e pedisse em nome de Jesus. Em nome de Jesus, creia nesse poder do Senhor. Creia nesse poder do Senhor nesta noite. Você possa deixar o Espírito Santo ministrar na sua vida de uma maneira extremamente especial. Se você tiver liberdade, põe a mão no teu coração. Claro que se você sentir vontade, é claro. E você vai visualizando em fé, Jesus, você tocando fé na palavra do Senhor. E você tocando em fé em Jesus, nos mantos de Jesus, nas vestes de Jesus, pela fé na palavra do Senhor. Oh, bendito é o nome do Senhor. Exaltado é teu nome, Senhor. O toque de cura que aquela mulher teve aqui motiva o nosso coração em saber que para o Senhor, casos crônicos não significa que o fim está estabelecido. Significa que o Senhor pode transformar um dia aparentemente normal no dia extraordinário. Ministra com o teu poder sobre cada vida e cada coração. Aspecto espiritual, emocional, físico. Faz o milagre do Senhor. Libera do teu poder, aonde encontrar no coração contrito e quebrantado, derrama da tua unção. Aonde a fé encontrar-se com a tua vontade, haja uma explosão de milagres. Onde um toque intencional de fé, de rendição encontrar-se, haja uma explosão de manifestação do teu poder com a tua vontade. Em nome de Jesus, um quebrantamento. A tua palavra diz, humilhar-te debaixo da potente mão do Senhor, o Senhor exaltará. Em nome de Jesus, nesta noite, ó Pai, vai sendo gerado no coração, na mente, na alma, e trazendo à existência milagres do Senhor. Milagres naquilo que o Senhor tem determinado, mas com o objetivo, ser instrumento de transformação por onde passar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você crê nisso de todo o teu coração nessa noite? Um avivamento no teu ministério. Um avivamento no teu ministério, no teu coração, na tua vida. Só você pode mudar minha história. Só Ele pode mudar. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Você crê nisso de todo o seu coração? Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Que haja milagre do Senhor na tua vida, todas as áreas. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Você crê nesta noite? Imaginando aquela mulher, a forma como ela foi até Jesus, cheia de esperança, determinação e uma certeza. O maior objetivo da vida é tocar
o relacionamento pessoal com Jesus. Ele possa fazer aquilo que é impossível para você, tornar-se possível a realidade pelo milagre, pelo poder dele, pela graça dele na tua vida e no teu coração. Já sofri demais, eu sei, mas eu vi que existe alguém que me ama. Jesus que te ama, que não desistiu, jamais vai desistir de você. Já sofri Jamais. demais, eu sei, mas eu vi que existe alguém que me ama. Declare de todo o teu coração nesta noite. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Eu sei. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Oh, aleluia. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Oh, bendito é o nome do Senhor, Cordeiro de Deus, Se eu apenas te Leão da tribo de Judá. tocar, eu sei, serei curado. Pela fé, toque em Jesus, pela fé na sua palavra nesta noite. Se eu apenas Em nome de te Jesus, um tocar, toque diferente de fé. serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Aleluia, pode aplaudir bem forte ao Senhor. Pode aplaudir bem forte o Rei dos Seis, Senhor dos Senhores, Cordeiro de Deus, o Leão da tribo de Judá, pão vivo que desceu do céu, manancial de água viva, o alfa, o ômega, o primeiro e o último, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que pode todas as coisas, que tem a chave da morte e do inferno nas mãos e que tem a última palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aplauda bem forte ao Senhor e creia de todo o teu coração em Jesus. Aleluia. Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua bondade. Uma semana abençoada, cada um, de respostas de oração, de milagres, guarda de todo o mal, de uma fé, Senhor Deus, genuína, verdadeira na tua palavra e de experiências profundas com o Senhor. E que a graça vivificadora do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pode sentar, por gentileza.